O Internacional está definido para a partida diante do Corinthians, que ocorre no sábado, 19h, na Neoquímica Arena. Do lado adversário, Ramon Dias não irá preservar nenhum jogador e também vai com força máxima. Uma ex-promessa colorada admite os motivos que fizeram ele não dar certo no Beira-Rio. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Temos muitos assuntos, mas o principal deles é justamente o time que vai enfrentar a equipe do Corinthians no próximo sábado, às 9h na Neoquímica Arena. Mas antes da gente ampliar tudo isso, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Já de imediato, rapaziada, sem enrolar muito, vamos falar sobre esse time do Inter que vai entrar em campo contra a equipe do Corinthians. No sábado, 19h na Neoquímica Arena, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui a gente tem que dar uma pausa rápida a respeito do planejamento que o Roger Machado está fazendo justamente para esse jogo e, por consequência, lá para o Clássico Grenal. O Roger falou na sua entrevista coletiva que não pensa no Clássico Grenal. O Internacional externamente também fala sobre essa situação. Os jogadores também mantêm esse discurso de não falar no Clássico 4-4-3, mas a gente sabe que sim, é um jogo muito importante para o Internacional. Primeiro, D'Alessandro, primeiro Grenal como dirigente, Roger Machado, primeiro Grenal como técnico do lado do Internacional, muitos estreantes, né, pelo lado do Internacional, e o Colorado ainda tem a possibilidade de terminar o ano com 100% de aproveitamento diante do rival, sem contar as consequências de tabela que isso vai dar para o Inter primeiro num salto visando o G4 e para o adversário também, que vai ficar numa situação bem complicada na parte de baixo da tabela. Então, mesmo que exista esse discurso externo de que o Inter não tá ligado no Grenal, o Inter tá. Só que o Inter também está ligado e focado em um objetivo, que é ir para a Libertadores da América do ano que vem. E para isso precisa somar pontos. O Inter chega numa perna, vamos dizer assim, de 2 jogos, que ele somou 6 pontos no primeiro turno. O jogo contra o Grêmio fora de casa e o jogo contra o Corinthians lá no Orlando Scarpelli. Ainda por consequências da enchente, o jogo contra o Corinthians foi em Santa Catarina, o Grêmio teve que mandar o seu jogo também no Couto Pereira. Então, foi uma perda muito importante, ainda sob o comando do técnico Eduardo Cudê, principalmente porque o Inter deu uma tranquilizada naquele momento de tabela. Depois, né, teve toda a situação complicada de uma sequência de não vencer, eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e por consequência, ainda antes das eliminações, a troca do comando técnico. Mas então, pessoal, como o Inter tem esse foco de estar na Copa Libertadores do ano que vem, o Inter vai com o que tem de melhor. Ah, mas e os jogadores pendurados? E os jogadores que estão desgastados? Da lista dos jogadores que estão pendurados e os que podem ser preservados, a gente pega 2, que é o Bruno Gomes e o Thiago Maia. Muito difícil do Inter não jogar com o Thiago Maia lá em São Paulo. É praticamente impossível isso acontecer, porque ele é uma peça-chave do meio-campo do Inter. E na lateral direita, Bruno Gomes. O Bruno Gomes foi chamado para dar entrevista coletiva, ele está se preparando para esse jogo. Se receber o 3º cartão amarelo, tem o Aguirre, vai fazer uma estreia no Grenal? Vai fazer, mas com certeza o Inter vai conversar, o Roger vai conversar com ele para ele dosar em relação a esse cartão. Se tiver que fazer falta, faz. Se tiver que tomar o amarelo para garantir a vitória ou evitar a derrota, toma, e aí depois a gente vê lá no Clássico Grenal. Então fica aí a expectativa da confirmação do time. Eu vou botar na tela para vocês aí o provável time do Internacional para o jogo contra a equipe do Corinthians. No gol, o Sérgio Rocher, que voltou a trabalhar hoje no CT Parque Gigante, tinha sido preservado na última atividade. Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão, que também voltou aos trabalhos, e Bernabé na esquerda. Meio de campo de Rômulo, que vai ser a principal mudança, única mudança em relação ao time que venceu Vitória por 3-1. Ao lado do Thiago Maia, fechando o meio-campo com Gabriel Carvalho, Alan Patrick e o Wesley. Na frente, o Ener Valencia. O Bruno Tabata também fica como uma alternativa
né, no banco de reservas ele trabalhou normalmente. Então esse deve ser o time do Internacional que vai enfrentar o Corinthians pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora eu quero falar com vocês a respeito do Corinthians, o adversário do Internacional, principalmente porque durante o Expresso VDG dessa quinta-feira, e eu espero vocês, no Expresso VDG de segunda a sexta, das 10 às 11 no canal Voz do Gigante, a gente conversou com o João Izzo, analista de desempenho formado pela CBF, torcedor corintiano, acompanha muito de perto o Corinthians, trabalha no SofaScore, consegue observar principalmente as estatísticas das equipes e ele trouxe alguns detalhes sobre essa preparação do Corinthians para o duelo contra o Inter. Sabe de toda a rivalidade, sabe de tudo que envolve principalmente esse jogo entre Corinthians e Inter, e ele trouxe um detalhe: o foco do Corinthians, mesmo que esteja na semifinal da Copa Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil, é escapar do rebaixamento. Então, não haverá preservações. O Ramon Dias vai mandar a campo o que ele tem de melhor. Houve preservação, sim, no jogo contra o Flamengo. Na derrota que o Corinthians teve pelo jogo de ida da semifinal, o técnico argentino preservou alguns nomes. E vão voltar ao time titular. Obviamente, foi um time misto, mas teve preservação. O Yuri Alberto, titular absoluto, estava no banco. Enfim, são outras situações. E o time que deve ser mandado a campo, lembrando que o Corinthians tem muitos desfalques também, a gente vai colocar na tela para vocês aí agora. O time deve ser o seguinte: Hugo no gol, Hugo Souza, vem sendo destaque, Matheus França, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu, que não jogou, inclusive o jogo contra a equipe do Flamengo, Martínez, Charles, Breno Bidon ou Carrijo, tendência para o Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado. A principal dúvida é justamente quem será esse companheiro de meio campo ou companheiro do Yuri Alberto. Pode ser o Hector Dias, que jogou contra a equipe do Flamengo também, mas a grande tendência é que seja a manutenção de Rodrigo Garro com o Igor Coronado e na frente o Yuri Alberto. Lembrando que o Corinthians não tem à disposição o Thales Magno, que estava sendo destaque, o Ángel Romero, o André Ramalho e o Fagner. Thales Magno está machucado, Ángel Romero, André Ramalho e Fagner estão suspensos. Essas são as informações aí da equipe do Corinthians que vai enfrentar o Internacional no próximo sábado na Neoquímica Arena às 7 da noite. E agora, para fechar, pessoal, eu queria falar com vocês sobre Carlos Palacios. Quem aí lembra do Carlos Palacios, jogador que foi contratado pelo Inter lá em 2021 por 3 milhões de dólares, uma das grandes contratações do Inter daquela temporada, era uma grande promessa do futebol chileno, né? La Ruita, como era conhecido, só que ele acabou não dando certo. E ele participou de uma entrevista na Link Media TV, lá do Chile, e ele revelou alguns motivos, ou os principais motivos que fizeram com que ele não desse certo com a camiseta do Internacional. Ele disse o seguinte, foi muito difícil, um passo muito grande, foi uma mudança radical de costumes e financeiro. Ainda tinha a questão da pandemia, me sentia inútil. Não entendia nada no treinamento e não queria treinar tanto. Me sentia cansado e sem força. Estava sozinho e recém tinha tido meu primeiro filho. Não pude desfrutar, só podia acompanhar à distância. Não fui 100% profissional, foi o que declarou aí o Carlos Palacios, jogador chileno, nessa entrevista falando sobre a sua passagem pelo Inter. Ele, não teve oportunidades, não teve chances, não conseguia treinar, principalmente durante esse período de pandemia, que ele ficou muito sozinho em casa e longe do seu filho, e o Inter acabou emprestando ele para o Vasco. Ele rodou aí o futebol brasileiro e sul-americano antes de se estabelecer lá no Colo-Colo, e hoje é um dos destaques da equipe chilena, inclusive jogou as quartas de final da Copa Libertadores da América diante do River Plate, mas acabou sendo eliminado nesta fase da competição. Mas tá aí, ou deixa aqui nos comentários se tu sente falta aí do Carlos Palacios, jogador que acabou não tendo muitas chances com a camiseta colorada. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Bora atingir essa marca dos 2.000 inscritos. Tá certo? Valeu!